As pessoas acho que não. As pessoas não entendem, né? Se bem que eu já expliquei isso no canal, né? E as pessoas ali, de maneira desinteligente, retornam argumentos de 2021. Algumas coisas eu não estou expondo ainda, não quer dizer que eu não tenha argumentos em relação ao que acusam. As pessoas que me acusam estão erradas. Tá, vamos lá. Outra que eu me disseram, não sei nem exatamente de onde que eu começo a argumentação, porque são coisas que de alguma forma estão interligadas. Aí que tá. Dizendo sobre a questão de, não, eu já vi esse argumento, não, ele acredita. Bom, uma pessoa que estava, eu não sei porque eventualmente estavam falando isso, uma pessoa de salto alto na rua, eu falei, tá com salto e tal. Claro, inclusive nem por isso que eu estava falando sobre o salto alto, nem era nenhuma referência espiritual. Eu acho que a pessoa pensou que era sobre a questão sobre a questão de lugares altos. E como diz a sugestão bíblica, quem está em lugares altos, cuidado para que não caia. Né? Só para detalhe, até alguns anos atrás eu nem sabia que a interpretação era feita também em relação à soberba e tal. Então, ou talvez não. Bom, enfim, né? E aí a pessoa falou assim, não, ele acredita, claro, porque a Bíblia diz. Então há pessoas que estão com soberba por tentar enfrentar argumentativamente uma pessoa que não tem essa questão disso em relação a questões argumentativas que levantam sobre vários temas, né, sobre filhos espirituais e o que mais. Eu não, vamos dizer, não, ou pelo menos não aplico tanta orgulhosidade como esses caras, né, ou mesmo não aplico. Mas esses caras são, na verdade, muito mais arrogantes e tal. E, bom, claro, ninguém é perfeito, não que não possa haver um pecado ou outro nesse sentido, mas as pessoas quem me ataca peca muito mais do que eu nesse sentido, pelo menos a princípio. E daí falando isso, não, acredita não, essa eu acredito, porque há informação dizendo isso, então não é questão de acreditar, que realmente é a verdade. Então esse é o primeiro ponto. Tá. O segundo ponto sobre a questão de acreditar. Se estão falando de novo sobre doutrina de maternidade, acho que as pessoas não entenderam. Não sei se até esses dias atrás eu falei isso no vídeo. Não, veja. A questão da maternidade, eu não acredito na doutrina da maternidade espiritual, entendo que ela pode gerar alguns efeitos espirituais. Não acredito que ela seja verdadeira segundo os mandamentos, ela seria uma doutrina derivada de outras doutrinas que não bíblicas. Tá. Esse é um ponto. Eu não acredito nesse sentido, mas entendo que o uso dessa doutrina pode gerar, de certa forma, não só efeitos espirituais bíblicos ou não bíblicos, mas também um efeito de imagem, um efeito imagético. No sentido das pessoas verem, mas houve abandono de filhos espirituais, isso é uma coisa ruim, isso é uma coisa feia. Então eu, querendo consertar essa questão de imagem, me adapto ao uso dessa doutrina sem acreditar nela. Por isso que, no caso, não é pecado, porque eu digo que é falso. Como as pessoas vão achar que é uma coisa feia no sentido do abandono, eu me adapto a isso. Não acho que existe doutrina de maternidade espiritual, não foi exatamente abandono, eu tinha que me preparar para eventualmente fazer uma coisa, mesmo que fosse só para a minha imagem, no caso, para que as pessoas não achem que seja uma coisa errada a questão do abandono, que na verdade não era abandono, era situação de preparo para verificar o que tinha que ser feito. E se eventualmente tivesse que fazer, eu teria que me preparar espiritualmente para isso. Em relação a determinadas cobranças de obediência parcial dos mandamentos, sim, essa cobrança poderia existir. Mas em relação à questão da imagem, que as pessoas podem achar errado, eu precisaria de preparo espiritual para eventualmente executar. Pregação no sentido mandamental, por exemplo. Então, esse é o erro. Eu não acredito na doutrina, entendo que possa haver uma certa cobrança espiritual em relação à obediência parcial dos mandamentos não totalizantes, e essa pode ser a obediência parcial a que eu esteja vinculado, em parte. Isso não exatamente, talvez, vamos dizer, me afetaria em relação aos mandamentos, afetaria a minha imagem. Isso seria um motivo de ataque contra a minha imagem, um motivo errado, claro, mas que eu poderia, de alguma forma, resolver em relação à imagem. E para que as pessoas não acreditassem nisso e que entendessem que eu precisaria de tempo para eventualmente resolver a situação. Já ouvi o argumento também sobre a questão de ter filhos para deixar os outros criarem. Esse argumento é falso, porque o ataque não foi esse, o ataque foi que os mandamentos teriam que ser pregados. E não que eu teria que eventualmente pregar continuadamente para filhos, porque essa acusação não seria possível, porque eu não entendo a doutrina de maternidade espiritual. Esse argumento era lá de 2020 e 2021, né? Esse argumento já era antigo. Então não teria como continuar fazendo isso, só poderia praticar os mandamentos e falar dos mandamentos, né? Mas no mais, apenas para, no caso, evitar a imagem de que as pessoas acreditariam que seria algo errado a questão de abandono de filhos espirituais. Então, para evitar isso, eu respondo que a doutrina é falsa e faço a pregação para que as pessoas não fiquem muito impressionadas com a questão de abandono, no sentido de, não, estou me preparando para fazer a pregação, para elas não acharem que é abandono, porque é isso que na manchete vai acabar aparecendo para elas, né?
Mesmo que eu não acredite na doutrina, é isso que as pessoas vão acreditar. Então essa foi a adaptação. Né? Eu não estava acreditando na doutrina, entendo que como a ideia chama muito a atenção, vou me adaptar a ela para dizer que é falsa e para tentar fazer a pregação entendendo que essa doutrina é cobrável dentro de obediência parcial. E se eventualmente eu cometo um pecado, é nessa imagem que as pessoas, é nisso que elas vão tocar para poder atacar, no caso, a minha pessoa. Né? A doutrina não é verdadeira, mas ela tem outros efeitos espirituais em obediência parcial e ela tem um resultado de imagem, ela tem um efeito de imagem forte. Então eu me adapto a isso para fazer a pregação para que as pessoas não achem que, no caso ali, houve a questão do abandono, porque daí eu usaria, foi o que eu usei esse tempo para me preparar para fazer essas pregações, para provar que não houve, no caso, o abandono. É apenas pela impressão da ideia, não porque eu acho que a doutrina de materialidade tenha, no caso ali, um efeito espiritual que seja vinculado ali aos 10 mandamentos. Não é a situação. Né? Mas aí que tá, para que isso ficasse mais claro, a obediência teria que ser total. Né? Aí eu poderia dizer isso, vamos dizer, com mais autoridade. Como nem sempre a obediência é total, né? Ou mesmo nunca foi, porque justamente você em algum momento comete um pecado, porque na verdade você já o teria, né? Ou pelo menos isso é uma grande possibilidade. Inclusive, em uma das acusações que fizeram, retornaram esse argumento recentemente na questão de obediência 10 mandamentos é falso, porque no momento em que eles acusam que houve obediência 10 mandamentos, não ocorreu obediência 10 mandamentos, no período que eles estão ali compassando. Né? Essa obediência não ocorreu. Né? Mas independente, não vou entrar nessa discussão apenas citando que isso aconteceu e eles argumentaram um período específico e eles estão. Então acho que por enquanto é isso aí, né? Outro argumento que eles. Outra coisa, eles disseram. Também argumento já trabalhado no canal. Eu vi, não, porque a pessoa precisa ser amada. Não, porque eu aceito que a pessoa possa não gostar de mim, ou mesmo até com outros sentimentos um pouco mais nocivos, né, que eu não gostaria que tivesse, mas poderiam ter, a partir de pecados ou ocorrências verdadeiras que sejam de repente coisas feias, que de repente não são pecado, mas que as pessoas poderiam achar ruim, e é um direito dela. Mas elas teriam que ser verdadeiras, eu teria que ter cometido isso. E aí eu aceito que as pessoas não gostem de mim. Então não é que eu preciso ser amado? Não exatamente. Eu aceito que as pessoas não gostem de mim pelos motivos que aconteceram. Aqui o objetivo é a verdade. Eu não estou forçando ninguém a me amar ou a gostar de mim. Eu estou, entre aspas, tentando forçar que as pessoas, se forem não gostar de mim, que seja pelos motivos verdadeiros. Por motivos que realmente aconteceram. Em relação a pecado ou em relação a atos que as pessoas achem de alguma forma ruins, né? Mas pelo menos aí, se as pessoas não gostarem de mim, elas teriam um fundamento que seria verdadeiro. Não concordo com o fundamento, de repente, se não é pecado. Eu posso não concordar com isso, mas aí a pessoa teria o direito de não gostar por um ato específico que ela ache ruim, né? Mas é um direito dela, de inventar um critério em relação ao ato que eu cometi e ela inventar que aquilo para ela, na cabeça dela, é ruim, é um direito dela fazer isso. Mas aí eu tenho que esclarecer se o fato é verdadeiro ou não. Essa é a ideia. Né? É só isso. Se o fato ou o ato for falso, no sentido que eu não cometi aquele ato, e a pessoa, dentro do critério dela, acha aquilo feio, e eu não cometi aquilo porque ela me odiaria. Não porque eu preciso ser amado, mas porque eu preciso que, se a pessoa deseja de alguma forma não gostar de mim, que seja pelo motivo certo. Então é nesse sentido, eu estou esclarecendo ali a pessoa sobre o motivo que ela não gosta. Então eu permito que as pessoas não gostem de mim. Não acho que eu precisaria exatamente ser amado. Não que seja ruim ser amado, mas eu não precisaria ser amado. E aceito, no caso ali, que a pessoa não goste. Mas justamente, ela não tem... Não é que eu preciso. Não preciso ser amado, gostaria de ser amado. E esclareceria para a pessoa que, de repente, acha que eu cometi um ato que ela ache feio. E que daí eu esclareço que eu não cometi. Poxa, é mais uma pessoa que eu posso gostar. E mais uma pessoa que pode gostar de mim. Né? Não vejo problema nenhum nisso. Você precisa ser amado. Bom, me parece que as pessoas que estão me atacando, inclusive, não sei, né, quem exatamente, são pessoas que também aparentemente precisam ser amadas e aplicam isso para mim como se eu precisasse, como se elas não precisassem. Eu não sei, porque eu não sei se exatamente eu preciso, eu já passei, inclusive, bastante tempo sozinho, eu não sei se eu preciso ser tão amado quanto elas. Eu esclareço isso para que a pessoa possa gostar de mim se eu não cometi o ato que ela acha que é ruim, ou que ela acha que é feio. Aí eu esclareço que eu não fiz aquilo, para que ela não se preocupe. Ela pode, aí que tá, mas essa mesma pessoa teria o direito a não gostar de mim por outras coisas. Ou pecado, ou... Então como é que eu preciso ser amado se eu reconheço que ela pode não gostar de mim ou por pecado ou por ato que ela entenda feio. E eu digo quais são os atos. Né? Mas que então ela, no caso, possa gostar de mim
em relação ao ato que eu não cometi, que ela acha que eu cometi e que ela acha feio dentro dos critérios dela. Mas aí, se eu digo que eu não cometi aquele ato, ela de repente pode gostar de mim. Agora, aí que tá, se eu preciso que ela goste de mim, aí que tá, eu reconheço que as pessoas possam não gostar de mim por outros critérios. Então, se em um ato ela gosta de mim porque eu não cometi aquilo, ou ela achou que eu cometia, mas eu esclareci que não cometi aquilo, que não cometia e não cometi, e aí a pessoa passa a gostar de mim, tudo bem, mas ela ainda vai ter um outro cabedal de situações pelas quais ela possa não gostar de mim. Então aí que tá, eu não sei se exatamente eu preciso do amor das pessoas, porque eu lanço a lista daquilo que eu fiz de errado. Ou talvez não errado daquilo que eu fiz de feio segundo determinados critérios. Ou feio para elas, né? De repente não necessariamente para mim. Mas aquilo que as pessoas acham de alguma forma ruim, mesmo não sendo pecado, eu também. Eu faço as duas listas, de pecado e de atos que são, de alguma forma, não seriam necessariamente pecado, mas são dubitáveis e que as pessoas achariam feio ou ruim, mesmo feio socialmente, enfim, segundo os critérios dela. Ou às vezes só individualmente, enfim, né? Então, eu não sei se exatamente, aí que tá, questionável, se eu preciso realmente ser amado, uma vez que eu lanço aqui as informações para as pessoas, né? Então, assim, eu acho que eu preciso muito menos ser amado do que as pessoas que estão me atacando. Agora, não estou dizendo que seja ruim ser amado ou gostado. Eu não acho que esse argumento, uma vez que tenha sido feito contra a minha pessoa, eu acho até estranho, porque às vezes eu estou pesquisando outra coisa na internet e aparecem coisas que não têm a ver com aquilo que eu pesquisei. Então pode ser um ataque contra a minha amável pessoa. Então aí que tá, como é que eu preciso ser amado? Mas eu preciso ser amado? Daí fala, não, mas você. Outra. Daí eles fazem essa coisa, não preciso, porque eu estabeleço aqui os motivos pelos quais eu posso não ser amado. Tá, isso eu já respondi. Daí ele diz assim, não, mas ele acredita na informação. Não, eu não acredito. Eu acho que as outras pessoas vão acreditar em acusações contra mim. Eu não acreditei. Na maior parte das acusações que fazem na rua, ou mesmo outras que eu vejo por aí, eu não acredito. Então, como é que fazem? Eu não acredito. Algumas coisas eu preciso de confirmação. Outras eu já descarto na primeira. Então, quer dizer, eu não costumo acreditar. Tem alguma exceção ou outra de coisas que eu possa acreditar que as pessoas fazem, acusações que elas fazem contra mim, eu posso entender que são verdadeiras. Mas essas acusações normalmente é exceção. Eu não acredito nas acusações. Eu entendo que há pessoas que podem acreditar e por isso eu tenho que trazer os argumentos para mostrar para elas que eu não cometi aquilo que estão acusando, para que eu me torne mais gostável. E para que elas possam se preocupar menos com coisas que não ocorreram. Se for se preocupar, que seja com aquilo que aconteceu. Permitindo mais tranquilidade às pessoas em relação à minha imagem. Eu já respondi sobre terceiros interessados. Esse tema já foi trabalhado no canal. Então eu não acredito. Eu tenho medo que as pessoas acreditem em informações falsas. E vejo a dificuldade na responsabilidade de argumentações que são muito bem engendradas e muito bem construídas. Infelizmente. A Malala tem um poder terrível em relação à questão retórica, mas eu normalmente consigo detalhar e pontuar os pontos mas sim, a expressão é correta, mas é redundante. Eu consigo pontuar os pontos onde estão errados em argumentações terríveis, em argumentações com uma profundidade absolutamente bizonha e que eu nem aceitaria que fosse dada a permissão, pelo menos em alguns momentos, de que essas pessoas maldosas fizessem essas argumentações contra mim em dúzias de momentos, principalmente nos últimos anos. Né? Antes também, né? Momentos da minha vida, sofri argumentações terríveis de gente bizonha e de gente da pior laia possível. No entanto, eles fazem essas argumentações e eu reclamo que isso é muito difícil de responder, pelo menos algumas argumentações, é difícil de mostrar onde que está o erro. Mas no final, no geral, eu acabo conseguindo fazer isso. Mas além disso, não é porque eu acredito, mas é porque as outras pessoas podem acreditar. Eu estou fazendo que elas não se preocupem com atos, fatos acusados que sejam falsos. Né? Essa, na verdade, como eu já falei antes também, uma das ideias do canal fica esse completo.